Salve, salve, galerinha, mais ou menos. Tudo beleza ou não? Bom, vamos continuar a nossa dificultação aqui do conteúdo, certo? Não, vamos falar hoje da radiação X, certo? Vamos falar da radiação X. O que é essa tal dessa radiação X aí, certo? A gente vai precisar disso para entender como é que as técnicas de exposição resultam numa imagem radiográfica, ok? E como sempre a gente fala do nosso aparelho fixo, nosso tubo de raio-x fixo, certo? Que ele tem as marcações do negativo e do positivo. Isso é inclusive obrigado por lei, é normativa da Agência Nacional da Vigilância Sanitária do nosso país, certo? Para que você saiba qual é o lado do cátodo e qual é o lado do ânodo na hora que você for fazer os exames. Sim, eles influenciam sim. Isso é chamado de efeito anódico. A gente vai ver isso mais adiante, tá legal? Vamos com calma. Vamos voltar para o nosso cabeçote, certo? Para quem? Para a nossa ampola que está lá dentro. O que ela está lá dentro? Ela está dentro em meio ao óleo, juntamente com o sistema elétrico, certo? Para auxiliar no resfriamento do equipamento, certo? Vamos aumentar a nossa ampola aqui e vamos transformar ela naquele nosso desenho, certo? A ampola, então, ela é utilizada para quê? Esse vidro em volta das peças, para que seja feito vácuo lá dentro, certo? O vácuo que vai permitir com que os elétrons circulem do lado negativo para o lado positivo, sem serem freados, certo? Antes de chegar ao alvo. Por isso é feito vácuo, ok? Bom, aqui no tubo nós também temos a janela, que é essa espessura mais fina que vai facilitar a passagem da radiação X com alto poder de penetração, certo? Ó, poder de penetração. Anota aí, poder de penetração. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, certo? O que mais que nós temos aqui no nosso aparelho? No lado do cátodo nós temos o copo focal, capa focalizadora, né? Capa focal, aquele monte de nome aí. Mas o que é interessante pra gente? Quem está lá dentro do copo. Claro, o copo tem a sua importância, ele tem o foco anódico, certo? Ele vai concentrar ali os elétrons, é verdade. Mas os elétrons vêm de onde? Vem do filamento, que nós chamamos no dia a dia de focos. O foco fino e o foco grosso, certo? No caso deste aparelho aqui que nós estamos utilizando como exemplo, que é o aparelho fixo, essa ampola grande, com alvo giratório, que auxilia no resfriamento do equipamento. Alvo e filamento que são feitos de quê mesmo? De quê mesmo? Tungstênio. Por quê? Alto ponto de fusão, alta condutividade térmica e elétrica e alto número atômico. Certo? Certo, vamos lá. Deixa eu respirar um pouquinho. Ali o alvo, está lá do lado do ânodo, positivo, certo? E o motor de indução, que nesse tubo faz o alvo girar, ou rotacionar, como você preferir, certo? E a produção da radiação, a gente já sabe, ela acontece aonde? Acontece aonde? Lá naquele pedacinho, é ali que acontece a produção da radiação X. Mas você já está sabendo disso, né? Você já está sabendo disso. Já sabe do nosso zoom aqui no equipamento, né? Olha o copo e só a pontinha lá onde tem quem? Quem está lá? Quem está lá? O foco real, onde realmente os elétrons vão bater, certo? Se você não sabe disso ainda, dá uma olhadinha na descrição aqui do vídeo e assiste os vídeos anteriores, certo? Se vão te ajudar, não sei, mas eu falei disso lá no outro vídeo, tá? Mas vamos lá. O que eu tenho aqui dentro? Eu tenho os filamentos, o que eu chamo de foco fino e foco grosso, o pequeno e o grande, certo? A gente já sabe que o foco fino e o foco grosso, eles são responsáveis pela produção de elétrons. Eles disponibilizam elétrons, né? Através do efeito termiônico. Quem é que vai controlar esse efeito termiônico? A gente já sabe, é o MA que controla esse efeito. É ele que vai controlar o aquecimento do filamento através da passagem de corrente elétrica, certo? E o filamento grosso? Também é pelo MA. A diferença é que por ele ser maior, ele vai produzir mais elétrons, certo? Mais elétrons. Bom, só que a gente não vai mais usar o E para elétrons. A gente vai usar bolinhas ou esferas, certo? Esferas. Agora para a gente falar desses elétrons, aqueles que ficam girando em torno do núcleo. Vai lá nos vídeos anteriores se você ainda não viu isso, certo? Então nós temos os elétrons. Onde é que eles ficam? Eles ficam lá no filamento. Na verdade não dá para ver, né? A gente só consegue ver a luz, certo? A luz. Essa luz que é controlada pelo aquecimento da corrente elétrica, que é controlada pelo MA. Olha só, o MA, certo? Efeito termiônico. E aí você já sabe que tem uma diferença de potencial no equipamento, que você controla através do KV. Sim, painel de comando do equipamento. Eu tenho lá KV e tenho lá o MA.
O MA a gente já falou. E o KV faz o quê? Ele acelera os elétrons, ele atrai o elétron que tem carga negativa para o lado positivo, certo? Com alta velocidade. E essa velocidade, esse movimento, a gente chama de energia cinética. Essa é a energia cinética, certo? E aí você sabe também que quando o elétron bater lá no alvo, certo? Ele vai frear, ou frenar, né? Ou bremsstrahlung, certo? Bremsstrahlung. E aí o que vai acontecer com essa energia de movimento que ele tinha? Vira raio-x. Vira raio-x. E quanto tempo isso dura? Dura um MAS, cara. O MAS que vai controlar o teu tempo de exposição. O MAS também vai controlar o MA. Sim, nos equipamentos mais modernos, principalmente, você controla o MAS, ele vai controlar o tempo e o MA para você. Mas isso a gente vai aprender em outros vídeos, certo? Aqui até o momento, o que eu sei? Que o KV vai controlar a velocidade do elétron, o MA vai controlar a quantidade de elétrons e o MAS vai controlar o tempo que isso demora para acontecer. Certo? Ó, mais rápido que um flash, ok? Bom, e a diferença? A diferença, foco grosso, eu vou ter muitos elétrons, muita radiação X, mas ela vai estar mais espalhada, mais espaçada, né? Os termos aí são sinônimos, então ela vai estar mais espaçada, essa radiação X. E com o foco fino, eu vou ter menos radiação, mas ela vai estar mais concentrada, certo? Ela é mais concentrada. Isso lá na imagem vai resultar numa resolução, mas não é papo para agora, né? Para agora a gente está falando do quê? A gente está falando dessa frenagem, a gente está falando dessa radiação X, certo? Certo. Então, vamos continuar falando da radiação X, a gente vai falar agora dessa partícula, que é uma parte bem pequenininha do átomo, que a gente chama de elétron. O elétron, a gente já sabe, através da história, né, denominações do porquê, ela virou uma carga negativa, certo? Carga negativa que ela fica do lado do cátodo. Além do elétron ter a carga negativa, ele fica no lado do cátodo, certo? Mas ele vai ser atraído pela diferença de potencial, né, que existe entre o cátodo e o ânodo, e ele vai em direção ao alvo. Quando ele freia lá, né, essa energia cinética que ele obteve do movimento, dessa atração, vai virar o quê? Vai virar raio-x, essa energia cinética. Ah, professor, mas está falando de novo. Não vai errar isso. Não vai errar isso, porque eu estou cansado de repetir. Mentira, não estou nada. Repito mais depois. Nem se preocupa. Mas vamos lá, ó. Freou o elétron e a energia de movimento dele virou um raio-x bonitinho aqui, né, cara? Só que não é bonitinho assim, não. Quando eu falo raio-x, freou e a energia cinética virou raio-x. E eu faço o quê? Eu faço esse desenho de uma ondinha para baixo. Mas você já evoluiu, cara. Você já não tá mais nessa do freou, saiu uma ondinha. Não. Na verdade, a energia do raio-x, quando você faz raio-x, você faz para todos os lados. O elétron, quando ele freia, ele vai liberar energia eletromagnética, que é o raio-x, para todos os lados. Não só para a esquerda, direita, assim para baixo, como eu desenhei aqui em duas dimensões, mas também para frente e para trás. Como uma bolha, cara. Já fez bolha de sabão? Já fez bolha de sabão? Ela vai crescendo, né? O raio-x também. Ele sai do elétron como se fosse uma bolha. É como uma lâmpada, por exemplo. Quando você acende uma lâmpada, ela ilumina para todos os lados. Mas para ficar mais perto assim da forma, pensa no sol. Olha o sol. É o sol, esse que está aí todo dia. Todo dia que é dia tem sol. Acredita ou não? Ele pode estar escondido atrás das nuvens, mas ele está lá. Certo? E o Sol é o quê? O Sol é uma esfera que emite luz para todos os lados. Ele tem excesso de energia, por isso que ele está mandando embora. E o elétron também tem excesso de energia, por isso que ele está mandando embora. Quando ele freia bruscamente, ele manda embora em forma de raio-x. Para todos os lados, não é só para baixo. O raio-x ele é feito para todos os lados. É lateral, não me lembro o nome dessa palavra, agora me fugiu aqui, vou dar um nó na minha língua. Certo? Então, inclusive, essa radiação que é fabricada também vai para o lado do alvo, também atravessa o alvo, também entra, porque a gente sabe que o raio-x consegue atravessar as coisas. O Röntgen falou isso. E vai sim, vai entrar, vai atravessar o alvo também. E isso vai influenciar e o efeito que a gente chama de efeito anódico, que eu vou explicar um pouquinho mais dele mais adiante, certo? Mas ele é o responsável por você posicionar os pacientes em determinadas posições, esse fato da radiação atravessar o alvo, certo? E é por isso que tem uma blindagem no equipamento, por isso que o equipamento é feito de um material
que é misturado com chumbo, certo? E uma liga metálica que não conduz eletricidade, para você não levar choque e para você não ficar exposto a essa radiação que não é de interesse. Só que interessa é aquela radiação que vai para baixo, que vai na direção do paciente, que passa pela janela do tubo. Esse aqui é o que a gente chama de feixe ou foco efetivo, tá? É o que a radiação que efetivamente você vai utilizar para fazer o exame, certo? Bom, então olha só, vamos lá. O elétron então freou quando chegou no alvo? Sim. E aí a radiação X saiu para todos os lados? Sim, saiu para todos os lados quando eu fiz, inclusive para o lado do alvo, certo? Bom, mas o que é esse tal raio-x que sai para todos os lados, inclusive para o lado do alvo, professor? O raio-x, sempre quando eu desenho o raio-x, eu desenho como uma ondinha, olha, esse formato de onda, certo? Porque a energia do raio-x, ela se movimenta ou ela se propaga, certo? Na forma de onda, certo? Quem disse isso foi de Broglie, aí tem o Heisenberg, né? Que não é o cara aquele do seriado lá da droguinha, não, o Heisenberg é outro cara, que o cara também era inteligente, mas esse Heisenberg também era, tá? O de Broglie, esses caras aí eram fera. Eles deduziram essa ondinha aqui, certo? Como sendo ora onda, ora partícula, olha só. Mas a gente está falando agora de quê? De onda eletromagnética. O raio-x é uma onda eletromagnética. E se é uma onda eletromagnética, a gente pode classificar alguns pedaços dessa onda aí, certo? Então a primeira coisa que a gente faz é dividir a onda ao meio. Essa divisão da onda ao meio, a gente chama a parte de cima do nível que eu fiz aqui em vermelho, a parte de cima de amplitude positiva e a parte de baixo de amplitude negativa, certo? Ah, para que isso vai me ajudar, professor? Para nada, só estou te informando, tá? Isso aqui tem amplitude positiva, isso aqui você estudou lá na escola, né? Se não saiu para ficar, se não saiu, né, para fazer bobagem, você estudou isso aqui explica as ondas AM e FM. AM, amplitude, ó, viu? Então tá, mas isso aí não interessa, isso é outra história, ok? Aqui nós temos o lado positivo, isso aqui vai te ajudar muito quando você for estudar a eletricidade do gerador de alta tensão. Como é que o gerador de alta tensão funciona? Você tem que entender esse negócio de onda aqui, de amplitude positiva e de amplitude negativa. Aqui você não precisa entender quase nada. Aqui eu só estou te dizendo que o raio-x é o quê? O raio-x é uma onda eletromagnética. Portanto, ele possui crista. Crista da onda. Sabe a crista da onda? Pois é, essas voltinhas mais em cima, a gente chama de crista da onda, certo? A mais de baixo aqui, ó, essa mais de baixo a gente chama de vale, como montanhas, né? Um vale, certo? Bom, mas o que é importante pra gente agora? Pode anotar isso aí, tá? O que é importante pra gente agora em onda eletromagnética do raio-x, o que é importante pra gente agora é a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales, certo? O que isso quer dizer, professor? Isso aqui tem um símbolo que a gente chama, a gente chama não, né, cara? O nome dele é lambda, é grego, falei que você ia aprender grego, né? Esse aqui é o lambda, certo? Mas a gente não vai chamar de lambda. Lambda é como lambida, só que a ênfase é na sílaba diferente. Lambda, certo? Esse é o lambda, mas a gente chama ele de quê aqui na radiologia? De comprimento de onda, tá? Quando a gente mede uma onda, a gente não mede do começo ao fim. Não. A gente mede entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro. A gente está medindo entre as cristas aqui. Esse é o comprimento de uma onda, certo? E é isso que vai diferenciar pra gente uma onda que tem maior poder de penetração. Depois eu edito. Mentira, você sabe que eu não sei editar. Uma onda que tem maior poder de penetração de uma onda que tem menor poder de penetração. É o seu comprimento de onda, certo? Vamos olhar aqui comigo essas ondinhas aqui. Ó. Olha essa primeira onda aqui. Ela tem um comprimento, certo? Legal, ela tem um comprimento. Agora olha essa segunda onda que eu desenhei aqui, ó. Essa segunda onda já tem um comprimento, que é o 2, um comprimento menor que a primeira. E a terceira onda? Bom, a terceira onda tem um comprimento menor ainda do que os outros dois.
Tá, e o que isso quer dizer, professor? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, cara, que tu tem que anotar aí, tu tem que anotar, tá? Que aqui existe uma relação inversa. Como assim inversa? Quanto menor for o comprimento de onda, maior é a energia de penetração dessa onda. Entendeu? Relação inversa, menor comprimento, maior poder de penetração. Relação inversa, certo? Então tá, comprimento de onda e energia de penetração. Pequeno comprimento, grande penetração, certo? Então se eu for olhar aqui, qual dessas ondas aqui, se fossem todas ondas de raio-x, qual delas tem a maior energia de penetração? Essa tem a maior energia. E qual é que tem a menor energia de penetração? Essa. Essa tem a menor energia de penetração, porque ela tem o maior comprimento de onda. E aí tem uma outra coisa que também está acontecendo aqui, ó. Se você for analisar, se eu disser 1, 2, 3 e já, e essas ondas forem para lá, o que vai acontecer, ó? Aqui eu tenho um pulso, que a gente chama de pulso, sondinha, ó. 1, 2, 3, 4. E olha essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se elas tiverem a mesma velocidade, elas, como elas têm um número de pulsos diferentes, elas terão frequências diferentes. E aí agora a frequência, como é que a frequência se relaciona com a energia da onda? Quanto maior a frequência, maior a energia. Aí é uma relação diretamente proporcional. Ó, qual é a frequência dessa daqui? Ó, alta frequência, porque ela tem muitos ciclos, certo? Então ela tem uma alta frequência, então ela vai ter um alto poder de penetração. Anota essas duas aí, né? Que isso dá para confundir o tico e o teco, que eu sei, né? Alto comprimento de onda, baixa energia. Baixo comprimento de onda, alta energia. Relação inversa. E com a frequência? Com a frequência não. Alta frequência, alta energia. Baixa frequência, baixa energia. Certo? Decore isso daí pelo momento. Depois você aprende. Onde é que estão essas ondas além do raio-x, professor? Bom, além do raio-x nós temos o espectro eletromagnético. Você pode procurar na internet aí imagens de espectro eletromagnético, certo? E aí você vai encontrar muitas imagens, certo? Esse espectro eletromagnético estão lá todas as radiações eletromagnéticas que o ser humano usa. Por exemplo, num extremo dessas ondas... Perdão, depois eu edito, mentira. No extremo dessas ondas eletromagnéticas, como assim no extremo, professor? As maiores ondas, os maiores comprimentos de onda, aquela distância entre uma crista e outra. Numa onda de rádio, por exemplo, ela pode ser de quilômetros. Então sobe a ondinha e vai descer e daqui 1 quilômetro ela sobe de novo. Claro que isso acontece muito rápido, tá? Isso acontece praticamente na velocidade da luz. Mas enfim, ela tem 1 quilômetro até descer e subir de novo. Essas são as ondas de rádio. Outras ondas bem grandes. Wi-Fi, cara. Wi-Fi que é coisa nova aí, é de 1800, 1700 já existia Wi-Fi. Você acha que tem tecnologia aí? As peças e os componentes que eram diferentes, hoje elas são menores, né? Aí a gente pode ter em casa. Então aqui nós temos a ressonância magnética. O seu celular emite radiação, eu sei que você já sabe disso, você já leu algum artigo a respeito, certo? E aqui nós temos uma curiosidade, ó, o micro-ondas, cara. O micro-ondas, ele tá aqui nessa ponta das maiores ondas. Não é micro-ondas, cara, tá? Não espalha, mas micro-ondas não é micro. Ela é maior. Mas o nome pegou, certo? O nome pegou e aí fica como micro-ondas. Micro-ondas são as ondas que nós conseguimos enxergar. A luz, por exemplo, a luz é muito perto da micro-onda ali, certo? Em questões de tamanho e o emprego real da palavra física, matemática, né? Do prefixo micro. Mas isso é outra história, deixa pra lá. Volta pra cá. Comprimento de onda, ó. No meio do caminho nós temos a luz visível, que é essa aqui, ó, que a gente consegue enxergar. Antes da luz visível, a primeira luz que a gente consegue enxergar é o vermelho, tá? É o vermelho. Antes do vermelho a gente não enxerga, é o infravermelho. A última cor que a gente consegue enxergar é o violeta. E depois do violeta nós temos a radiação ultravioleta. Opa, cuidado, ó. A partir da radiação ultravioleta, essa radiação já consegue fazer mal à sua saúde. Não que a luz não faça mal para a sua saúde, luz em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal, né? Dependendo da forma quando for utilizado esse excesso. Mas a luz, por exemplo, nos seus olhos,
porque os seus olhos são sensíveis, né? Então cuidado com a luz forte também. No escuro, o celular, né? Dá uma controlada ali no brilho do celular para não judiar, termo técnico, né? Não judiar da sua retina, do seu cristalino e do seu nervo óptico, certo? Outras radiações, ó, câmera de bronzeamento artificial, controle remoto, né? Que não é mágica, é radiação também. E lá no outro extremo do espectro eletromagnético, nós temos as radiações. Aí nós temos a radiação X e nós temos a radiação gama, principalmente. Essas têm potencial para destruir as suas células do seu corpo. Por quê? Porque ela destrói os átomos do seu corpo. Como assim? Ela arranca os elétrons. Essas radiações, quando elas interagem com os elétrons, elas arrancam eles dali e começam a quebrar a estrutura da sua matéria. E aí por isso que elas são consideradas danosas. Mas na dose certa, né, é diagnóstico. É diagnóstico. Na dose certa é diagnóstico, certo? Bom, então tá. Raio-X, certo? Raio-X, raio-X. Onde é que eu fabrico o raio-X? Aqui que eu fabrico o raio-X. MA aquece o filamento, o KV é a diferença de potencial, certo? Acelerou, freou, energia cinética, virou raio-X. Quem controla isso é MA e KV, certo? Certo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Só nos elétrons e só na radiação, certo? Rapidinho, vem comigo. Se eu aumentar o MA, eu aumento o número de elétrons. Viu lá, ó? Aumentei o MA, aumentou o número de elétrons. Se eu aumentar o número de elétrons, eu aumento o número de radiação. Aumentei o número de radiação. Legal? Legal. Tá. Mas, professor, e se eu manter o número de elétrons, mas aumentar o meu KV agora? Opa, ó, aumentei o KV. O que vai acontecer? Aqueles elétrons que iam com uma velocidade, agora eles vão com uma velocidade maior. E se eu aumentar mais o KV? A velocidade fica maior. E se eu aumentar mais ainda o KV? A velocidade fica maior ainda. E se a velocidade for maior ainda, a frenagem vai ser maior ainda, a energia liberada vai ser maior ainda. Então, quanto maior o KV, maior a energia cinética. Se maior a energia cinética, maior a energia da radiação. Maior a energia da radiação é a energia de penetração. Então, quando você aumenta o KV, você aumenta a penetração, você está diminuindo o comprimento de onda do seu raio-X. Viu só? Que legal? Então, ó, e isso dura, tá lá no MAS. MAS, multiplicação do MA com o tempo. O equipamento faz isso para você, mas você vai ter que saber antes de chegar lá, hein? Você vai ter que saber antes de chegar lá, certo? Bom, então, vamos lá. Em suma, técnicas de exposição e a fabricação da radiação. A gente ainda não está fazendo exame, tá? Se você quer ver análise de imagem, como é que a imagem é feita, você espera aí, você vai para os vídeos futuros, né? Porque agora a gente está só fabricando radiação, tá? A gente está só fabricando radiação. Vamos por partes, vamos com calma, certo? Então deixa eu sair da frente aqui. Nós temos o KV, certo? O KV, vamos comigo. KV significa o quê? Significa o quê? Kilovolt. O KV significa kilovolt, certo? Qual é a fundamentação, que física que ele controla? A diferença de potencial, tensão elétrica, ou simplesmente DDP, certo? Agora sim, o que ele controla na fabricação da radiação, professor? O que ele controla? A penetração dessa radiação. Se essa radiação vai atravessar a sua mão, se ela vai atravessar seu crânio, se ela vai atravessar seu tórax, é o KV que vai decidir isso aí. É o KV que você escolheu vai atravessar o corpo humano ou não. Se for muito baixo, ele não vai atravessar, certo? E o MA significa o quê? O MA significa miliampere. E o que ele controla? De onde é que ele vem, professor? Que efeito? Qual é a física? É a física do efeito termoiônico, certo? Ele aquece o filamento e libera elétrons, certo? Entre aspas, né? Efeito termoiônico, é isso que o MA controla. E na radiação, quantidade de radiação. Quantidade de radiação. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez você se confunda, mas eu vou falar, não me seguro. Quantidade de radiação é o MA, mas você vai encontrar em textos, em artigos e revistas científicos ou, enfim, de estudo, a palavra qualidade de radiação. Qualidade de radiação. Não tem imagem aqui, nós estamos falando só de radiação. Quem é que controla a qualidade da radiação? KV. É a mesma coisa que você controlar lá, ó, penetração por qualidade. Uma onda que tem uma maior qualidade, ela tem uma maior penetração, certo? Mas para radiação. E quantidade é o MA. E o MAS, professor, o que eu tenho que saber até agora? Bom, até agora você tem que saber que MAS significa miliampere segundo, que ele é a multiplicação do MA vezes o tempo, e isso, você escolhe uma quantidade de MA, e você escolhe um tempo, certo? E a multiplicação desses dois
vai te resultar no MAS que você vai usar para o exame, certo? Certo? E o que isso influencia lá no exame? Então, professor, até agora o MAS faz o que pra gente? Controla o tempo de exposição, certo? O tempo de exposição. Tecnicamente, o MAS faz tudo o que o MA faz, né? Porque ele tem um MA antes. Mas pra gente agora é só tempo de exposição. Ok? Legal? Beleza? Deu!